Apoie este canal para que possamos manter nosso projeto de distribuir audiolivros de qualidade gratuitamente para todos. A sua ajuda é essencial para mantermos o nosso trabalho. Faça uma doação pelo Pix de qualquer valor pela chave telefônica na descrição abaixo, ou pelo link do QR Code na descrição do vídeo. Se preferir transferência bancária, confira as informações na descrição abaixo. Muito obrigado. Quimera Audiolivros apresenta Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, 1858, primeiro ano, maio, terceira parte. Conversas familiares de além-túmulo. Mozart. Um de nossos assinantes nos comunicou as duas entrevistas seguintes, que se deram com o espírito Mozart. Ignoramos onde e quando se realizaram, desconhecemos o interpelante e o médium. Somos, pois, completamente estranhos a tudo isso. Notar-se-á, no entanto, a concordância perfeita existente entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre diversos pontos capitais da doutrina, em circunstâncias inteiramente diferentes, seja nós, seja outras pessoas, e que relatamos em nossos fascículos anteriores e em O Livro dos Espíritos. Sobre tal analogia chamamos a atenção dos nossos leitores, que dela tirarão a conclusão que julgarem mais acertada. Aqueles, pois, que pudessem ainda pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo de nossas opiniões pessoais, por aí verão, se nessa ocasião pudemos exercer uma influência qualquer. Felicitamos as pessoas por meio das quais essas entrevistas foram obtidas, bem como a maneira por que as perguntas foram elaboradas. Apesar de certas falhas, que revelam a inexperiência dos interlocutores, em geral são formuladas com ordem, clareza e precisão, e de modo algum se afastam da linha de seriedade, condição essencial para se obter boas comunicações. Os espíritos elevados dirigem-se às pessoas sérias, que de boa fé desejam ser esclarecidas. Os espíritos levianos divertem-se com as pessoas frívolas. Primeira conversa. Em nome de Deus, Espírito Mozart, estás aqui? Resposta: sim. Por que és Mozart, e não um outro espírito? Resposta: foi a mim que evocastes. Então vim. Que é um médium? Resposta: o agente que une o meu ao teu espírito. Quais as modificações, tanto fisiológicas quanto anímicas que, malgrado seu, sofre o médium ao entrar em ação intermediária? Resposta: seu corpo nada sente, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me à voz. O que se passa nele nesse momento? Resposta: nada para o corpo, mas uma parte de seu espírito é atraída para mim, faço sua mão agir pelo poder que meu espírito exerce sobre ele. Assim, o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua. Resposta: certamente, tu também, sem que sejas médium, estás em contato comigo. Quais os elementos que concorrem para a produção desse fenômeno? Resposta: a atração dos espíritos para instruir os homens, leis de eletricidade e física. Quais são as condições indispensáveis? Resposta: é uma faculdade concedida por Deus. Qual o princípio determinante? Resposta: não o posso dizer. Poderias revelar-nos as suas leis? Resposta: não agora. Mais tarde sabereis tudo. Em que termos positivos poder-se anunciar a fórmula sintética desse maravilhoso fenômeno? Resposta: leis desconhecidas que, por ora, não poderíeis compreender. Poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva, e em que condições? Resposta: facilmente, se a pessoa estiver dormindo. O que entendes pela palavra alma? Resposta: a centelha divina. E por espírito? Resposta: espírito e alma são a mesma coisa. Como espírito imortal, tem a alma consciência do ato da morte, a consciência de si mesma, ou do eu, imediatamente após a morte? Resposta: a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro senão após a morte do corpo.
Vê então sua vida passada e as últimas provas que sofrerá. Assim, não se deve lamentar o que se sofre na terra, a tudo suportando com coragem. Após a morte, acha-se a alma desprendida de todo elemento, de todo liame terrestre? Resposta: de todo elemento, não. Tem ainda um fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela. Sabe ela de onde vem e para onde vai? Resposta: a 15ª resposta resolve essa questão. Nada leva consigo daqui da terra? Resposta: somente a lembrança de suas boas ações, o pesar de suas faltas, e o desejo de ir para um mundo melhor. Abarca num golpe de vista retrospectivo, o conjunto de sua vida passada? Resposta: sim, para servir a sua vida futura. Entrevê o fim da vida terrestre, o significado e o sentido desta vida, assim como a importância do destino que aqui se cumpre, em relação à vida futura? Resposta: sim, compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito, quer purificar-se para alcançar os mundos bem-aventurados. Sou feliz, porém, ainda não me encontro nos mundos, onde se desfruta da visão de Deus. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? Resposta: sim, é o grau de depuração que a marca. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. Como potência progressiva, é a inteligência que nela determina a marcha ascendente? Resposta: sobretudo as virtudes. O amor do próximo, especialmente. Uma hierarquia dos espíritos faria supor uma outra de residência. Existe esta última? Sob que forma? Resposta: dom de Deus, a inteligência é sempre a recompensa das virtudes. Caridade, amor ao próximo. Os espíritos habitam diferentes planetas, conforme seu grau de perfeição, aí desfrutam de maior ou menor felicidade. O que se deve entender por espíritos superiores? Resposta: os espíritos purificados. 1. Nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ou procedemos de uma região mais inferior ainda? Resposta: há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. 2. Qual mundo que habitas? Ali és feliz? Resposta: Júpiter. Nele desfruto de grande calma, amo a todos os que me rodeiam, não temos ódio. 3. Se guardas lembrança da vida terrestre, deves recordar-te do casal A, de Viena. Já os vistes após a tua morte? Em que mundo, e em que condições? Resposta: não sei onde estão, não te posso dizer. Um é mais feliz que o outro. Por que me falas deles? 4. Por uma única palavra, indicativa de um fato capital de tua vida, e que não podes ter esquecido, seria possível forneceres uma prova certa dessa lembrança? Intimo-te a dizer essa palavra. Resposta: amor, reconhecimento. Segunda conversa. O interlocutor não é mais o mesmo. Pela natureza da conversa, é possível que se trate de um músico, feliz por se entreter com um mestre. Após diversas perguntas, que nos pareceram inútil relatar, diz Mozart. 1. Acabemos com as perguntas de G. Conversarei contigo, dir-te-ei o que em nosso mundo entendemos por melodia. Porque não me evocaste mais cedo? Ter-te-ia respondido. 2. O que é melodia? Resposta: para-te muitas vezes, é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu num mundo melhor. No planeta em que habito, Júpiter, há melodia em toda parte. No murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento, as flores sussurram e cantam, tudo torna os sons melodiosos. Se for bom, conquista esse planeta por tuas virtudes. Bem escolheste, cantando a Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Todos somos caridosos, tudo ali é belo, e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem. Coragem. Acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro,
desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos, possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem, para vos tornardes dignos desta recompensa, que nada é ao lado de outras a que aspiro. 3. Nossa música é a mesma em outros planetas? Resposta: não, nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. É divina. Oh, felicidade! Faz por merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Não possuímos instrumentos. Os coristas são as plantas e as aves, o pensamento compõe, e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem o auxílio da palavra, e isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores isso é ainda mais sublime. 4. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Resposta: curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos, como esse em que tenho a felicidade de estar. Em Júpiter ela é, em média, de 300 a 500 anos. 5. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta: não, a menos que seja em missão, porque então avançamos. 6. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. 7. É a primeira vez que me encontro na Terra. Resposta: não, mas não posso falar do passado de teu espírito. 8. Eu poderia ver-te em sonho? Resposta: se Deus o permitir, far-te-ei ver a minha habitação em sonho, e dela guardarás lembrança. 9. Onde estás aqui? Resposta: entre tu e tua filha, vejo os dois, estou sob a forma que tinha quando estava vivo. 10. Eu poderia ver-te? Resposta: sim, crê e verás. Se tivesses mais fé, ser-nos-ia permitido dizer o porquê. Tua própria profissão é um laço entre nós. 11. Como entraste aqui? Resposta: o Espírito atravessa tudo. 12. Estás ainda muito longe de Deus? Resposta: oh, sim. 13. Melhor que nós, compreendes o que seja a eternidade? Resposta: sim, sim, mas não podeis compreender no corpo. 14. Que entendes por universo? Houve um início e haverá um fim. Resposta: segundo vós o universo é a Terra. Insensatos! O universo não teve começo nem terá fim, considerai que é obra de Deus, o universo é o infinito. 15. Que devo fazer para me acalmar? Resposta: não te inquietes tanto pelo teu corpo. Tens perturbado o espírito. Resiste a essa tendência. 16. O que é essa perturbação? Resposta: temes a morte. 17. Que devo fazer para não temê-la? Resposta: crer em Deus, sobretudo acreditar que Deus não separa um pai útil de sua família. 18. Como alcançar essa calma? Resposta: pela vontade. 19. Onde aurir essa vontade? Resposta: desvia o teu pensamento disso pelo trabalho. 20. Que devo fazer para aperfeiçoar o meu talento? Resposta: podes evocar-me, obtive a permissão de inspirar-te. 21. Quando eu estiver trabalhando? Resposta: certamente. Quando quiseres trabalhar, estarei perto de ti algumas vezes. 22. Ouvirás a minha obra, uma obra musical do interpelante? Resposta: és o primeiro músico que me evoca, venho a te comprazer e ouço as tuas obras. 23. Como explicar que não tenha sido evocado? Resposta: fui evocado, não, porém, por músicos. 24. Por quem? Resposta: por várias damas e curiosos, em Marselha. 25. Porque a Ave Maria me comove até as lágrimas? Resposta: teu espírito se desprende, e junta-se ao meu, e ao de Pergolesi, que me inspirou essa obra, mas esqueci aquele trecho. 26. Como pudeste esquecer a música composta por ti mesmo? Resposta: a que tenho aqui é tão bela. Como lembrar daquilo que era só matéria? 27.
Vês minha mãe? Resposta: ela está reencarnada na Terra. 28. Em que corpo? Resposta: nada posso dizer a propósito. 29. E meu pai? Resposta: está errante para auxiliar no bem, fará tua mãe progredir, reencarnarão juntos e serão felizes. 30. Ele me vem ver. Resposta: muitas vezes, a ele deves teus impulsos caritativos. 31. Foi minha mãe quem pediu para reencarnar-se? Resposta: sim, tinha grande vontade de elevar-se por uma nova prova e adentrar num mundo superior à Terra. Já deu um passo imenso nesse sentido. 32. Que queres dizer com isso? Resposta: ela resistiu a todas as tentações. Sua vida na Terra foi sublime, comparada com seu passado, que foi o de um espírito inferior. Assim, já galgou alguns degraus. 33. Havia escolhido, então, uma prova acima de suas forças? Resposta: sim, foi isso. 34. Quando sonho que a vejo, é ela própria que aparece? Resposta: sim, sim. 35. Se tivessem evocado Bichat no dia da inauguração de sua estátua, teria ele respondido? Estaria lá? Resposta: ele estava lá, e eu também. 36. Por que também estavas lá? Resposta: pela mesma razão que vários outros espíritos, que desfrutam o bem, e se sentem felizes por ver, que glorificais os que se ocupam da humanidade sofredora. 37. Obrigado, Mozart. Adeus. Resposta: crede, crede, estou aqui, sou feliz, crede que há mundos acima do vosso, crede em Deus, evocai-me mais frequentemente, e em companhia de músicos, ficarei feliz em vos instruir, e em contribuir para a vossa melhoria, e em vos ajudar a subir para Deus. O Espírito e os Herdeiros. De Haia, na Holanda, um de nossos assinantes comunica-nos o seguinte fato, ocorrido num círculo de amigos que se ocupavam com as manifestações espíritas. Isso prova uma vez mais, diz ele, e sem nenhuma contestação possível, a existência de um elemento inteligente e invisível, agindo individual e diretamente sobre nós. Os espíritos se anunciam pelo movimento de pesadas mesas e pelas pancadas que desferem. Pergunta-se-lhes os nomes. Finado Sr. M. e Sra. G., muito afortunados durante a existência, o marido, de quem provinha a fortuna, não tendo filhos, deserdou seus parentes próximos em favor da família da esposa, morta pouco tempo antes dele. Entre as 9 pessoas presentes à sessão, encontravam-se 2 damas deserdadas, bem como o marido de uma delas. O Sr. G. fora sempre um pobre diabo, e o mais humilde servidor de sua esposa. Após a morte desta, sua família instalou-se em sua casa para cuidar dele. O testamento foi feito com o atestado de um médico, declarando que o moribundo gozava da plenitude de suas faculdades mentais. O marido da dama deserdada, que designaremos sob a inicial R, usou da palavra nestes termos: como ousais apresentar-vos aqui depois do escandaloso testamento que fizestes? A seguir, exaltando-se cada vez mais, acabou por lhe dizer injúrias. A mesa então, deu um salto e atirou a lâmpada com força na cabeça do interlocutor. Este lhe pediu desculpas por aquele primeiro impulso de cólera, e aquela perguntou-lhes o que vinham fazer ali. Resposta: viemos prestar conta das razões de nossa conduta. As respostas eram dadas por meio de pancadas indicando as letras do alfabeto. Conhecendo a inépcia do marido, o Sr. R. disse-lhe bruscamente que ele devia retirar-se e que só ouviria a esposa. Então o espírito desta disse que a Sra. R. e sua irmã eram bastante ricas e poderiam passar muito bem sem a sua parte na herança. Que alguns eram maus e que outros, enfim, deveriam sofrer essa prova. Que por tais razões aquela fortuna melhor convinha à sua própria família. O Sr. M. não se deu por satisfeito com essas explicações, e manifestou sua cólera em reprimendas injuriosas.
A mesa então agitou-se violentamente, empinou-se, bateu fortes pancadas no assoalho, e atirou mais uma vez a lâmpada sobre o Sr. R. Após acalmar-se, o espírito tentou convencer que, desde sua morte, tinha sido informado de que o testamento fora ditado por um espírito superior. O Sr. R. e suas senhoras, não mais desejando prosseguir em uma contestação inútil, ofereceu-lhe sincero perdão. Logo a mesa se levantou para o lado do Sr. R. e desceu suavemente contra o seu peito, como se quisesse abraçá-lo. As duas senhoras receberam o mesmo gesto de gratidão. A mesa tinha uma vibração muito pronunciada. Serenados os ânimos, o espírito lamentou a herdeira atual, dizendo que acabaria por tornar-se louca. O Sr. R. o censurou também, mas afetuosamente, por não haver feito bem durante a vida, quando possuía tão grande fortuna, acrescentando que ela não era lamentada por ninguém. Sim, respondeu o espírito, há uma pobre viúva que mora na rua, ainda pensa em mim com frequência, porque algumas vezes lhe dei alimento, roupa e aquecimento. Não havendo o espírito dado o nome dessa pobre mulher, um dos assistentes foi à sua procura, e a encontrou no endereço indicado. E, o que não é menos digno de nota é que, depois da morte da senhora G, a viúva havia mudado de domicílio. É este último que foi indicado pelo espírito.